Alguém aqui já teve alguma experiência de se arrepender por alguma coisa e ser um sentimento tão forte que você deu vontade assim e ainda pensou: ai, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Alguém já teve uma situação assim? Levante a mão. Ok. Você sabia que um arrependimento genuíno, ele realmente provoca esse pensamento e esse desejo? Quando um arrependimento é realmente intenso e ele é forte, a pessoa literalmente ela deseja poder retornar e poder fazer diferente. E você sabia que, espiritualmente falando, é possível voltar atrás e corrigir o que foi errado? É o que a Bíblia chama exatamente de se arrepender. O arrependimento é diante de Deus, você retornar em algum momento e reconhecer uma falha diante de Deus, se possível diante das pessoas, e fazer uma reparação. E a partir dessa reparação, é como se a linha do tempo fosse ser alterada. E a partir daquele retorno e aquele conserto, coisas novas e diferentes e melhores irão suceder. O arrependimento é um presente de Deus. Vamos dizer juntos? O arrependimento é um presente de Deus. Arrependimento não é para ser encarado como algo negativo. Não é para ser encarado como algo religioso. O arrependimento é uma porta que Deus abre na nossa vida para que coisas possam ser ajustadas. Quando alguém passa por um processo de arrependimento, ela está podendo reconstruir a história dela. Ela está podendo reparar algumas coisas do passado dela. Se arrepender é recomeçar. Se arrepender é fazer diferente. O arrependimento é uma das bênçãos mais incríveis e importantes que Deus deu ao homem. Você já imaginou se não existisse arrependimento? Você já pensou se não fosse possível ser perdoado? Ou perdoar? Que acúmulo de dor seria a terra? Que acúmulo de peso seria esse mundo? Eu não posso nem imaginar uma coisa dessa. Mas Deus é tão bom, Ele quer ver nossa vida tão acertada, que aquilo que nós erramos, Ele nos dá a chance de corrigir. Mas não é só a partir do momento que a gente percebe o erro. É saber voltar no momento do erro e corrigir. Se não houvesse arrependimento, o homem nunca ia ser diferente. E nunca ia ter esperança de ser transformado. Talvez você já viu no jornal algum bandido que foi preso. E o jornalista vai lá e faz a entrevista. Ele diz: quer dizer que você matou fulano? Você matou sua mãe, seu irmão? Você matou, sei lá, seu vizinho? E a pessoa, você já viu o bandido assim, completamente sem nenhuma emoção? Eu já vi entrevista, talvez você também, de bandido falar de crime e ainda ficar rindo. Ele está arrependido ou não? Claro que não. Agora pergunta: um cara desse, se for para a rua, é capaz de ele repetir o crime? Com certeza. Mas um arrependimento genuíno, ela traz um grande impedimento para que aquele erro se repita. E essa é uma das grandes razões que o arrependimento também é uma bênção da parte de Deus. E o arrependimento é para todos. Vamos dizer juntos? O arrependimento é para todos. Nas quartas-feiras nós estamos analisando ponto a ponto sobre o arrependimento. E eu sei que na quarta-feira a gente não tem 10% do rebanho presente, mas é um tema tão fundamental no Evangelho, tão fundamental no Velho Testamento, também no Novo, que não podemos ficar sem o entendimento do que Deus está querendo e Deus está falando com a gente nesses dias. Veja comigo o texto de Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. E eu vou ler um texto muito conhecido.
E eu sei que às vezes quando a gente pede para ler Apocalipse, tem gente que fica tremendo na cadeira, achando que o arrebatamento vai chegar, o anjo, a trombeta vai soar, o anjo vai aparecer. Pode até ser, mas fica tranquilo. A Bíblia diz assim, versículos 4 e 5. Posso ler? Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5 diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Aí Jesus diz: lembre-se de onde caiu. O que Jesus disse? E o que mais agora? Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ainda agora vem uma advertência: se não se arrepender, balança alguém, diga agora, diga assim: se não se arrepender, misericórdia. Olha o que está escrito: virei a você e tirarei a sua luz, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Quem pode dizer misericórdia, Jesus? Agora, sabe o que me chama a atenção? Quem veio aqui quarta-feira vai lembrar desse texto aqui que eu li. O que me chama a atenção é que essa carta que nós estamos lendo aqui, ela não foi escrita para não crentes. Dá uma olhada no versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Aqui está escrito: ao anjo da igreja, quem pode dizer igreja? Ao anjo da igreja que está em que cidade? Éfaso, escreva, 2 pontos. Ok. O que está acontecendo? Capítulos 2 e 3 de Apocalipse falam do timeline da era cristã. A partir da ressurreição de Jesus e o Pentecostes, até os dias de hoje, todo o processo do século I da igreja, segundo século, 10º, 20º e aonde nós estamos agora, século 21. E é repartido em 7 pedaços, porque são 7 cartas que estão sendo escritas. Cada carta representa uma era do cristianismo. E não é tão difícil você destacar. Quem sabe num estudo profundo, próximo do Apocalipse, a gente pode entrar em detalhes. Mas só para você entender. 7, a ideia de 7 na Bíblia é que algo se resumiu, se concluiu. Fechou o ciclo. Então, são 7 eras da igreja cristã. 7 eras do cristianismo e se conclui. A primeira igreja, a igreja do primeiro século, foi escrita para Éfaso. São 7 cidades na Ásia, cada cidade representando uma era da igreja. Até aqui tudo bem. E a última igreja é a igreja da cidade de Laodiceia, que representa os dias atuais que eu e você estamos vivendo. E o que é curioso é o seguinte, tem alguém ouvindo? Diga amém. O que é curioso aqui é o seguinte, é que as 7 cartas foram escritas para as igrejas. E quarta-feira eu bati nesse ponto, porque vai ter gente que vai querer lhe convencer que porque agora você é crente, você não precisa se arrepender mais. Porque Jesus já derramou sangue por você, então todos os seus pecados já estão resolvidos. Os do passado, do presente, até do futuro, eu acredito nisso. Mas isso não significa de que só porque já há provisão para eu ser perdoado, isso não significa que eu tenho que me arrepender do erro que eu faço. Quem está ouvindo? E Jesus agora olha para a igreja. Ele escreve para crente. Aqui é uma experiência do apóstolo João, Jesus na frente dele, numa visão dizendo: escreve, João, vai lá, estou falando, põe no papel, põe no pergaminho aí. E ele escrevia o que Jesus falava aos crentes da igreja X, aos crentes da igreja Y, aos crentes da igreja Z. E por 7 igrejas que foram escritas para 7 igrejas, 7 cartas, 8 vezes é mencionado o arrependimento. Então eu tenho uma notícia para lhe dar: arrependimento é para crente também. Quem ouviu? Pergunta: crente pode pecar? Quando eu digo pode, não é se deve, é assim, é capaz de pecar? Claro. Crente comete adultério? Mente? Rouba? Não deve,
Mas pode fazer? Pode. Crente é perfeito? Não, ninguém é. Mas, quando nós erramos, Deus tem uma expectativa nossa. Um reconhecimento. Um quebrantamento. Uma humildade. Sem justificar. Sem ficar trazendo argumentos. O que Deus quer ouvir de mim, de você, é um reconhecimento. Eu fiz. Eu admito. Eu reconheço. E quando nós temos essa linguagem, a Bíblia diz que a graça nos alcança. Porque está escrito no Novo Testamento, no livro de João. 1 João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então basta confessar, que a Bíblia ensina que nós vamos ter o perdão. Quantos aqui querem perdão de Deus podem dizer amém? Agora, a palavra se arrepender, ela vem do original, que é um termo até conhecido hoje em dia, chamado metanoia. Meta no sentido de objetivo, alvo. Metanoia no sentido de dizer, mudei de rota, mudei de direção. Eu tinha uma meta. Antes de eu conhecer Jesus, eu tinha muitos objetivos e muitos desses eram pecaminosos. Eu fui instruído a acreditar assim, mas depois que eu conheci Jesus, eu mudei minha ideologia. Depois que eu conheci Jesus, eu mudei meus pensamentos. Eu fui criado para ser mulherengo. Depois que eu conheci Jesus, eu fui ensinado que eu preciso ser marido de uma só mulher. Quem pode dizer amém? Amém. Ou seja, minha cabeça começa a ser trabalhada por Deus. E eu vou dar um giro na minha vida. Foi interessante que essa semana eu conheci um senhor que veio pela primeira vez à igreja. Ele estava todo feliz porque ele veio para o congresso de homens. Ele conheceu a igreja pelo congresso. E ele ficou tão impactado que no domingo ele retornou. E eu encontrei ele aqui atrás. E ele dizia assim: ei, pastor. E aí dei um abraço nele. Ele disse: olha, estou amando essa igreja. Estou amando essa igreja. Olha, já voltei hoje e trouxe minha família toda. Em um dia que ele voltou. Já trouxe minha família inteira. E ele disse assim: pastor, minha vida está dando uma volta de 360 graus. E na hora eu até ri. Mas assim, 360 graus significa assim: eu estou aqui, minha vida estava indo para o lado errado. Aí encontrei Jesus e eu dei uma volta de 360 graus e eu continuei no erro? Não. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer assim: Deus está fazendo uma virada radical na minha vida. Mas se fosse específico, metanoia seria assim: eu estava nessa rota. Estava na rota da mentira, estava na rota de inveja, estava na rota de tanta coisa. E aí, de repente, eu encontrei Deus. E Deus transformou minha vida e agora eu virei 180 graus. Estou indo numa outra direção do que eu costumava a caminhar. Faz sentido ou não? E é isso que é metanoia. Agora entenda que essa decisão de mudança, ela vem da alma. Ela vem da onde? Da alma. E a nossa alma, ela é sede de 3 coisas: sentimentos, pensamentos e vontades. Certo? Pensamentos, sentimentos e vontades. A decisão, ela se instala na área da vontade. Ou seja, o arrependimento, ele vai passar pela minha alma. Ela tem efeitos e consequências no espírito, mas é na minha alma que ela se processa. E eu não posso apenas limitar metanoia na ideia de que arrependimento só alcança 1/3 da minha alma. Não. Um arrependimento real e genuíno, ele alcança minha alma por completo. Minha mente é tocada, meus pensamentos, meu coração, minhas emoções são movidas e mexidas por causa dos meus erros. E finalmente, por causa da soma, eu caí em mim, a ficha caiu, eu despertei para o que eu estava fazendo. Veio um pesar no meu coração que isso está errado, eu estou ofendendo pessoas, eu estou ofendendo a Deus. E finalmente, na conclusão dessas 2 coisas, chega-se ao principal, que é a decisão. A decisão é o que confirma o arrependimento. Mas ele não é exclusivo.
Minha mente tem que ser trabalhada, minha mentalidade, meus sentimentos precisam experimentar um arrependimento, para que a minha decisão seja firme. Porque também não adianta só eu entender que eu fiz besteira, e eu ficar com consciência pesada, e eu chorar, e eu não o quê? Mudar. Você está entendendo meus passozinhos aqui ou não? Vou voltar. Ponto 1 da alma. Pensamentos. Ponto 2, qual é? Sentimentos. Ponto 3, vontade. É aqui que o arrependimento se confirma. Mas ele precisa processar nos dois. Então tem gente que vai dizer, pisei na bola. Fiz besteira. A consciência está pesada. Mas ainda ela não decidiu mudar. Então não teve arrependimento. Lágrimas fazem parte, mas não são os sinais completos de um arrependimento. Porque a Bíblia fala de alguém que até chorou, mas não mudou. Quem foi esse? Foi Esaú. Veja esse texto aqui de Hebreus. Hebreus. Quem foi Esaú? Foi neto de Abraão. Você lembra da história dele? Ele tinha um irmão gêmeo. Quem lembra o nome do irmão? Jacó. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Quero ler na versão revista atualizada. Isso. Obrigado. Diz assim: que não haja entre nós algum impuro ou profano, como foi quem? Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de ser o primogênito da família. Mas sabeis também que, posteriormente, lá depois, querendo herdar a bênção, o que ele queria herdar, gente? Ele foi o que, irmãos? Rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Pois, olha que tremendo esse texto. Pois não achou lugar de arrependimento no coração dele, embora ele, com lágrimas, o tivesse buscado. Uau, isso é muito, muito, muito profundo. Esaú, com lágrimas, chorou, por quê? Porque perdeu a bênção. O choro dele não foi porque ele errou, o choro dele foi porque ele perdeu uma chance. Ele só queria a bênção. Conhece alguém assim? Eu quero a bênção, pastor. Manda a bênção, pastor. Bota a mão na minha cabeça, pastor. Transfere a bênção. Tem gente que só quer a bênção. Não está preocupado com outra coisa. Esaú, a Bíblia diz, não achou nele lugar de arrependimento. Embora que com choro, com lágrimas, ele foi rejeitado. Porque ele só queria a bênção. Ele não estava interessado se ele ofendeu A, B ou C. Ele só estava com raiva, porque ele perdeu a chance dele. Já viu gente assim? Talvez alguém aqui já se aborreceu assim também, com raiva. Tem gente que chora e fica reclamando. Fez besteira, aí chora. E aí vai, bate na mesa. E ainda tem gente que ainda coloca mais carga e mais peso. Aí vai se xingar. Seu idiota, seu abestalhado. É verdade ou não? Por que você fez isso? Mas você é um tonto, você é um idiota mesmo, merece sofrer. E a pessoa vai falando com ela mesma. E ela vai enterrando ainda mais, vai cavando o buraco ainda mais. Mas ela pode estar chorando, mas não significa que ela está arrependida. Lembre-se de algo, nunca se esqueça, por favor. A gente ensina isso há 2 décadas na igreja. Aliás, muito mais do que isso, mas de uma forma muito mais enfática. Há 20 anos já. Arrependimento, sobretudo, é você parar e lembrar que antes de você ofender a si mesmo, antes de você ofender um amigo ou uma pessoa, quando nós pecamos, a primeira pessoa que é ofendida é Deus. Dói mais nele do que na gente. Já viu a história de pai corrigir filho? Filho não entende nada, né? Mas aí o pai vai lá e diz, filho, vou te dar uma varinha aqui, mas dói mais no seu pai do que em você. E ele está lá, achando, dizendo, que conversa é essa? Não estou entendendo nada.
pode ter certeza que por mais que os nossos pecados nos trazem prejuízos e frustrações, dói mais em Deus do que na gente. Inclusive, nosso pecado doeu tanto que Jesus foi para a cruz por causa deles. E eu nunca posso me esquecer disso. Quem pode dizer comigo, meus pecados levaram Jesus à cruz? E a Bíblia nos deixa claro de que o arrependimento é para a igreja também. Cuidado com o que você vai ouvir por aí. Estamos vivendo dias muito difíceis. Muito difíceis. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu li esses textos no Novo Testamento, e eu ficava dizendo assim, mas não estou entendendo isso realmente. Eu não conseguia ligar os textos com a minha época, com aquela geração da minha juventude. Textos que diziam, nos últimos dias muitos ensinamentos falsos vão surgir, falsos mestres se levantarão no meio da gente, que vão seduzir, eu acho interessante essa palavra, que vão seduzir, ou seja, são mensagens lindas, mensagens sedutoras, mensagens que arrebatam, mas não transformam. Porque estimular alguém a avançar não significa que ela resolveu a vida dela, não mudou de caráter, não significa que se arrependeu dos seus pecados. E a Bíblia diz que os últimos dias, isso ia ter muito, vários, pode pesquisar, vários textos do Novo Testamento nos alertando. E eu olhava para aquela época, naquela época eu ficava lendo aquilo, e eu dizia, Deus, eu não consigo ver isso. Por quê? Porque naquela época em que eu tinha 15 anos, a doutrina da igreja era sólida. A gente vinha para a igreja, tinha EBD, todo mundo com um livrinho na mão, estudando, tinha leitura da semana, todo mundo lia a Bíblia todo dia, a palavra era firme. Quem pregava no púlpito era alguém que estudava teologia, que se aprofundava na palavra. Hoje qualquer coisa aparece. Tem gente que com 2 anos de crente está aí, pregando para tudo que é lado, ensinando doutrina. Não foi nem testado ainda. E a minha preocupação, sabe, sinceramente, minha preocupação não é nem a turma grande, minha preocupação são os adolescentes. Porque eles não têm discernimento ainda. Tem que ser muito cheio do Espírito para discernir uma mensagem e dizer, essa mensagem é alma pura. Tem que ser alguém muito cheio do Espírito Santo para dizer, essa mensagem é simplesmente alma. Não estou dizendo que ela é ruim, que é para jogar no lixo, não estou dizendo isso. Mas ela é muito alma. Não vem com o profético. Não gera transformação interior. Não gera arrependimento de bater no coração. Porque arrependimento não é só dizer, vou mudar. Não, e o que passou? Tem que consertar. A Bíblia diz, para crente, lembra-te de onde caíste. Ou seja, volta lá. Volta no dia, lembre-se aonde foi e se arrependa. Se arrependa e peça a Deus misericórdia. Peça a Deus perdão. E se envolveu pessoas, vai para aquelas pessoas e repare essa situação. Peça perdão a essa pessoa. Porque é isso que Deus espera de nós. A primeira mensagem de Jesus Cristo, a primeira fala pública dele, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Você quer entrar no reino? Comece pelo arrependimento. Depois Jesus vem e diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos dizer juntos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. São duas questões, são 2 momentos, o arrependimento e a fé. Para eu ser salvo, eu preciso de fé, crer. Aí você quer saber por que tem muitas pessoas na igreja que são salvas, mas ainda não são libertas? É porque elas só creram, mas nunca se arrependeram. Porque para ser salvo basta crer.
Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a pessoa vai lá e levanta a mão e diz: eu quero Jesus. E ela até vem para frente. E ela está sendo salva naquele momento. O livro dela está sendo escrito, o nome dela está sendo escrito no livro da Bíblia. A Bíblia garante isso. Mas ela está sendo salva para ter uma experiência aonde? Um dia no céu. Mas enquanto está na terra, ela precisa de libertação. Por isso que vai ter gente 20 anos na igreja que parece que ainda tem amarra. Não consegue. Toda hora dá uma coisa errada, toda hora um buraco, uma porta fechada, uma coisa que não consegue se libertar, volta para o mesmo pecado. Parece que melhorou, 3 meses depois aparece. Parece que melhorou, 6 meses depois aparece. O que é isso? Existe fé, mas ainda não teve uma experiência de se arrepender. Quem está ouvindo? Crer para ser salvo, arrepender para ser liberto. Vamos dizer juntos? Crer para ser salvo, arrepender para ser liberto. Quem quer ser liberto? Amém. Eu espero que todo mundo aqui reconheça essa necessidade. Todos nós temos. É um processo constante até Jesus nos levar para a glória. De cura interior e de libertação espiritual. Precisamos disso constantemente. E a Bíblia diz: lembre-se de onde você caiu, para que você possa reparar isso. Então eu tenho que cair a ficha. Qual é o processo da alma no arrependimento? Pensamento. Cair a ficha. De forma lógica, eu errei. Eu fiz o que eu não deveria, falei o que não precisava. 2, emoção, sentimento, dor. Dor porque eu perdi? Pode ser. Dor porque fulano ficou triste comigo? Também pode ser. Mas eu vou dizer algo para você. Quem está ouvindo? Pessoalmente eu acredito o seguinte, que para uma pessoa realmente conseguir ser liberta de uma perseguição de um pecado, seja mentira, seja ser invejoso, ou ciumento, ou brigão, ou língua grande, seja lá o que for. Fofoca é pecado? É. Mas fofoca não está na Bíblia, irmão, não está fofoca, mas está lá. Falar mal dos outros, está lá escrito. Dar mau testemunho, maledicência, tudo isso é fofoca. Pessoalmente eu acredito que para alguém conseguir ser liberto de um pecado que parece que persegue ela, a dor que ela tem que sentir não é pela perda pessoal que aqueles pecados estão trazendo para ela, o prejuízo que ela está sofrendo. Não. Uma verdadeira libertação vai acontecer quando alguém olhar para Deus e lembrar da cruz. Quando ela ver a dor que Deus sente por causa dos nossos pecados, que o nosso erro levou um homem santo e o filho dele ser crucificado, e isso bater aqui dentro com dor, porque eu ofendi a Deus, aí eu acredito que aonde a força que a gente precisa para quebrar algemas e realmente ser livre, é isso que vai acontecer, é isso que precisa acontecer. Eu preciso ver e sentir a dor que Deus sentiu ao eu errar. Diga comigo, não é verdade que muitas vezes quando nós erramos e ofendemos as pessoas, dói na gente também? A gente cai em si. Quem aqui já sentiu uma dor no coração porque você sabe que ofendeu alguém? Pois bem, aí eu pergunto a você, se eu sou capaz de sentir uma dor porque eu pensei em fulano que eu ofendi, eu sou capaz de sentir uma dor se eu pensar em Deus? Alô? Você está em dúvida? Estou vendo aqui alguns dizendo. Vou repetir. Se eu sou capaz de sentir uma dor porque eu lembrei do que eu fiz com fulano, e eu estou me colocando no lugar da pessoa, dizendo, meu Deus, o que eu fiz com ela, e ao imaginar a dor e a tristeza que ela está sentindo por aquilo que eu fiz, e eu sou capaz de sentir essa dor,
Então, será que eu sou capaz de sentir a dor? Se eu pensar em Deus, em pensar o que Ele está sentindo no momento em que eu cometi essas coisas? Pronto. Se você exercitar isso, eu lhe garanto que você vai encontrar um arrependimento que vai quebrar algemas de coisas repetidas em sua vida. Eu lhe garanto isso. Faça essa experiência. Os antigos, quando traduziam a Bíblia, e quando traduziram o Novo Testamento para o latim, a palavra arrepender era penitência. Isso tem uma razão. Isso tem uma razão. Penitência traz a ideia de quê? De dor. De dor. Só que a religião abusou disso. Exagerou, extrapolou e aplicou erradamente a ideia de penitência. Então a pessoa fazia o quê? Eu errei. Ela pegava um cinto e começava a se gerar uma pena em cima dela. Eu errei, eu vou me corrigir. Eu agora vou andar de joelhos até a igreja, porque eu tenho que sofrer pelo que eu fiz. O que é isso? Aí é que é o erro da religião, porque ela está tentando fazer com que a pessoa pague pelo erro dela. E a cruz levou o nosso pagamento. Aí é onde entra a graça. Mas eu não posso olhar para o erro da religião e remover a ideia da dor. Eu preciso entender que o meu pecado ofendeu a Deus. Alô? Você está entendendo ou não? Sinceramente, gente, quantos aqui querem ser salvos? Levante a mão. Você realmente quer ser salvo? Então nós temos que ter essa consciência. E por favor, ouçam que aqui eu vou terminar. Mesmo no século 21, pecado continua sendo pecado. A palavra de Deus não muda não, viu? Um dia eu nasci, a Bíblia já existia. Um dia eu vou morrer e a Bíblia vai continuar. Não é porque eu tenho 40 anos de idade, 50 anos de idade, 60 anos de idade, que acho que a minha ideologia vai mudar um livro que tem 4.000 anos de existência. Tem alguém aqui ouvindo? Não? A Bíblia diz que essa palavra nunca fica velha. Passa geração, a Bíblia ainda diz assim: céus e terra passarão, mas a minha palavra, disse o Senhor, jamais passará. Quem pode dizer amém? Amém. Então eu sei que para alguns, tem alguns pecados hoje que já são naturais, já é normal, já é aceito pela sociedade. Mas ouçam, a única pessoa que pode dizer o que é pecado é Deus. Estão ouvindo? A lei dos homens pode dizer que não. A lei dos homens, ela pode ser até contrária à própria lei de Deus. Porque o que é pecado? Pecado é transgredir uma lei. Pecado é ir contra uma lei que é de Deus. Então, para Deus, aborto é pecado. O Estado pode um dia aprovar, mas para a lei de Deus é pecado. Para Deus, ir para a cama, ter relação sexual antes de um casamento, é pecado. Mas isso é caretice, pode ser sua opinião, tudo bem. Cada um vai viver na luz que tem e vai viver na consequência que escolheu. Mas a lei de Deus não muda, gente. Para Deus, pecado continua sendo pecado. Para Deus, casamento é homem e mulher, acabou. Mas isso a vida é outra, pastor. A vida pode ser outra, mas a palavra é a mesma. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, assim, nós não vamos entrar em brigas e discussões com as pessoas. Olha, gente, você quer que eu te respeite? Tudo bem, mas agora respeita a mim também. Eu decidi seguir a Bíblia. É uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Agora, não posso, gente, querer entrar no reino de Deus trazendo o que o mundo acha. E aí eu não experimento arrependimento, que para mim isso é caretice. Para mim isso é bobagem.
Para mim, essa questão de ser virgem é besteira, é ridículo, pastor, falar de virgindade hoje. É ridículo para quem teve uma vida no mundo, para quem teve uma opressão maligna na terra, mas se entrou na luz, o reino de Deus, querido, ninguém muda. Alguém pode não querer entrar, é outra coisa, é uma decisão pessoal, mas para entrar no reino de Deus, é preciso respeitar a mente de Deus. Quem está ouvindo? Para Deus, virgindade é algo sério, é algo importante. Se tem alguém aqui que ainda você não casou ainda, se guarde. Você já percebeu que, quem aqui crê que é Deus que cria o ser humano? Quem aqui crê nisso? Então, Deus criou o homem, mas pensa comigo, Deus criou o ser humano. Toda mulher, quando nasce, ela nasce vedada. Não é verdade? Foi Deus que fez isso, não foi? Foi Deus que fez. Eu quero questionar isso. A pessoa pode, entenda o que eu estou dizendo. A pessoa pode fazer o que ela quiser, gente. Não vai sair brigando com ninguém. Quem está ouvindo? Cada um segue o que quiser. Eu decidi seguir Jesus. Para mim, a minha alma, ela vale muito. Para eu arriscar minha alma, para eu descobrir depois se era certo ou errado. Eu prefiro garantir hoje. E é interessante que a ciência já estudou o ímen da mulher. Você se incomoda eu falar disso ou não? A ciência já estudou o ímen da mulher. E qual é o propósito disso? Não tem nada ali, sabia? É um pedacinho de pele, não tem nenhum outro propósito. A única coisa para que serve aquilo é para juntar células com sangue. Não tem nenhum outro propósito a não ser uma junção de sangue. Por quê? Porque para Deus o casamento é uma das alianças mais lindas que existe. E quando Deus decidiu que um homem ia se unir sexualmente à sua esposa, à sua mulher, que no momento em que eles entrassem em união de corpos, ia se estabelecer a aliança mais poderosa que existe entre os homens, chamada aliança de sangue. Não tem outro motivo. É onde um homem faz uma promessa à sua esposa e diz: eu faço uma aliança de sangue com você, de estarmos juntos por toda a nossa vida. Esse foi o Criador. Ele decidiu isso. Ele decidiu isso. E nós temos que aprender a valorizar as coisas de Deus. Porque o mundo vai lhe dizer que é besteira. O mundo hoje vai dizer que não vale a pena nem casar. Alô? O mundo vai dizer assim: vai para a cama primeiro para ver se é bom, se der certo aí casa. Alô? Estou falando uma coisa que você nunca escutou antes, não? Mas eu estou aí pelo que o mundo pensa. Querido, eu estou preocupado com o que o Criador pensa. Porque, gente, eu quero ser salvo. E eu quero ser perdoado. E o arrependimento é a oportunidade imensa que Deus nos dá da gente entender: eu errei, me perdoe, Deus, eu lhe ofendi. E hoje eu decido nunca mais cometer esse erro. Esse é o arrependimento genuíno. Esse é o arrependimento, não apenas o que salva, esse é o arrependimento que liberta, onde a pessoa consegue ser livre de verdade. Porque quando nós experimentamos arrependimento, é algo sobrenatural. Suspende do nosso corpo um peso.
Sai da nossa consciência uma acusação. O Deus pega aqueles demônios que ficam ali tentando oprimir e matar a gente. Ele arranca aquele peso, aquela nuvem negra e lança para fora e para longe. E aquela tristeza que eu tinha do erro já não está mais. Por quê? Porque eu fui perdoado. Eu senti a mão de Deus não me bater, me acariciar. Eu senti os braços do Senhor não me empurrar para longe, me afastar, não, pelo contrário, me agarrar, me aproximar dele. Eu senti sua presença tão grande que minhas lágrimas podem agora até serem de alegria em saber que naquele instante eu fui lavado pelo sangue de Jesus e aquele pecado nunca mais pode ter efeito de condenação na minha vida. Quem está ouvindo? Então, gente, por mais que falar de arrependimento confronta a gente, mas nós precisamos ouvir isso. Quem está ouvindo? Olha, eu não quero ir para o céu. Ou deixa eu te dizer, eu quero ir para o céu. Mas eu não quero chegar no céu e Jesus olhar para mim e diz: Milton, você foi muito bom, você foi uma bênção, mas eu tenho algo contra você. Você não falou toda a verdade. Você ficou muito preocupado com o que as pessoas iam sentir, iam achar, se as pessoas iam querer voltar ou não. Você só quis ficar trazendo mensagenzinha de aliviar o coração e não falou a verdade. E porque você não foi lá, você impediu muita gente de entrar. Deus me livre. Eu prefiro falar a verdade e perder você, mas isso ficar na sua cabeça, um dia Jesus te ganhar, do que eu te ganhar aqui toda semana e no final você se perder. Quem ouviu? Amém. Eu vou encerrar com esse texto. Um dos textos que mais me dá temor. Que a Bíblia diz que no último dia, olha para mim, a Bíblia diz que no último dia, olha só, a Bíblia diz assim: muitos, quem pode dizer muitos? Não são pouquinhos, a Bíblia diz muitos virão para Jesus e vão chamá-lo de Senhor. Senhor, até que enfim você chegou, bem que o pastor falou, o pastor disse que ia voltar. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que Ele vai olhar nos olhos dessas pessoas e vai fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que Jesus vai fazer às pessoas que estão chamando Ele pelo nome correto, de Senhor? Ele vai olhar e vai dizer: quem são vocês? Qual é a pergunta? Aí você diz: como é que é? Jesus, quem sou eu? Jesus, você tem um senso de humor, hein, Jesus? Eu sou Milton, Senhor. Estava lá todo domingo na igreja. Jesus vai olhar de novo e vai dizer assim: aparte-se de mim, maldito. Quem pode dizer misericórdia? Calma, ele não terminou não. Por que maldito? Vai dizer assim: você que pratica a iniquidade. Qual é o problema desse pessoal? Pratica a iniquidade, ou seja, nunca quis mudar de vida. Podia até estar na igreja, mas não se arrependeu. Nunca mudou. E Jesus disse: não lhe conheço. Esse é o texto que faz meus ossos estremecerem por dentro. Não porque eu tenho dúvida da minha salvação, é porque como pregador do Evangelho isso mexe comigo. E hoje o Evangelho, em nome da supergraça, está desviando muita gente. E eu vou pedir a você é livre para ouvir quem você quiser, você é livre para ler o que você quiser,
Mas eu vou dizer uma coisa: tenha cuidado. Cuidado, porque tem muito ensinamento sedutor, que parece ser lindo, mas a Bíblia disse que é um engano. Meu coração está... Eu estou com um misto de emoções agora. Um pouco aliviado de falar algumas coisas importantes, mas um certo peso de preocupação. Gente, eu não quero crescer, ganhar um bocado de gente, 3.000 almas batizadas e um monte de gente com vida errada. Isso para mim não adianta nada. Eu sei que ninguém é perfeito. Eu sou paciente com muita gente, meus discípulos. Deus é paciente comigo. Eu acredito que quando estamos num processo, nós somos curados nesse processo. Mas não dá para trazer um evangelho aqui barato e com pouco fundamento. Meu sonho é que quando chegar o dia, essa igreja inteira possa subir e ser salvo. Não ficar ninguém aqui para trás. Esse é o meu sonho. Um dia eu vi um pastor famoso, conhecidíssimo, nos Estados Unidos, dizer assim: eu tenho certeza que se Jesus voltasse hoje, metade dessa igreja não ia ser salva. Aquilo me doeu. E eu comecei a pensar na gente. Aí eu comecei a dizer: pelo amor de Deus, eu sei que ninguém pode colocar a mão no fogo por ninguém, não é isso? Não posso garantir a salvação de ninguém, mas cada um garante a sua própria salvação. Mas eu fiquei pensando, eu dou minha vida inteira numa igreja para dizer que a metade está enganada? Pelo amor de Deus, eu vou falar a verdade. Vai ter domingo que a gente vai sair daqui gritando e pulando. O culto foi tremendo, hi-fi. Tem seu domingo que o Espírito Santo faz assim. Mas se tiver domingo que a gente vai estar com o joelho dobrado e dizendo: pastor, termina logo, meu joelho está doendo. Vai, vamos ter, ué. Vamos deixar Jesus ser Deus aqui dentro, sim ou não? Então, se for para orar de joelhos, a gente ora. Se for para bater no peito, a gente bate. Mas contanto que no final nossa vida é transformada e a gente vai ser salvo para sempre. Ninguém vai ser enganado. Nós vamos ser salvos para sempre. Quem pode dizer amém? Eu vou pedir a você ficar de pé, por favor. Você recebe com amor e carinho essa palavra? Quem pode erguer as mãos comigo para o Senhor Jesus? Querido Deus, Tu és santo. Sempre foste, sempre serás. Não há uma mancha no Senhor. Tu és perfeito. Senhor Jesus, eu oro que essa igreja nunca perca seu chamado. Não remova o candelabro de nós, conforme está escrito. Nos livre de ser uma igreja de evento, de show, só de fumaça, de luz. Tua verdade possa ser pregada aqui, ó Deus, com liberdade. Mesmo que confronte, mesmo que incomode. Mas se é a tua verdade, que ela venha. Eu imagino que aqui tem pessoas, ó Deus, que chegaram pela primeira vez. Talvez até assustadas de ouvirem algumas coisas. E eu não posso convencer ninguém, só o Teu Espírito Santo. E em particular eu oro por essas vidas,
já vem, como um dia eu, como um dia todos aqui, formados de tantas coisas lá fora do mundo, com mentalidade, ó Deus, construída de tantas coisas, e muitas delas contrárias à tua verdade. A minha oração, ó Deus, que o Senhor ajude cada um deles, cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa tocar o coração, e que elas não rejeitem o teu evangelho, mas que elas possam pensar, que elas possam ponderar e dizer: e se aquele pregador tiver certo? Onde está a minha alma hoje? E se Deus é santo mesmo, de verdade, santo, 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 como ficam os meus pecados? Senhor, o Senhor não chama ninguém, ó Deus, para entrar em religião, para ser membro de igreja. O Senhor chama pessoas para se tornarem filhos, para andarem contigo. E podemos chegar com todas as nossas dificuldades e as nossas amarras, mas passo a passo, dia após dia, Senhor, olhando para Ti, seremos transformados, conforme diz a Tua palavra. E a minha oração, ó Deus, que o Senhor traga temor ao coração da igreja, e que a igreja do Senhor na cidade, no Brasil, não perca o temor de Ti, não perca a visão da santidade do Senhor, e a palavra que diz: sede santos, como eu sou santo. Tua palavra diz isso. Tem misericórdia das nossas vidas e nos perdoe, Senhor. Quem pode colocar a mão sobre o coração? Diga: Senhor, me perdoe. Perdoe pelas minhas ofensas e os meus pecados, os que eu cometi contra Ti e contra os outros. Me perdoe, Senhor. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal, Senhor. Espírito Santo, peça a Ele, diga: Espírito Santo, trabalhe no meu interior. Me ajude a não perder o temor do Senhor. Obrigado pelo presente do arrependimento e pela oportunidade de começar de novo, de reparar o passado e ser perdoado. Obrigado, Jesus. Você sabe que eu vou fazer um convite, porque se uma pessoa aceitar o evangelho e depois uma mensagem dessa, é porque essa pessoa realmente ela está sendo salva. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que você quer entregar sua vida na mão de Jesus Cristo, e você quer pedir perdão pelos seus pecados, para que Ele lhe lave completamente, você recomece uma vida com Deus, pedindo que Ele salve a sua alma. Se esse que está aqui ardendo em você, eu vou te ajudar, vou pedir a você fazer uma oração comigo em voz alta. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, nesta hora eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos. Eu quero me arrepender dos meus pecados e pedir ao Senhor que transforme a minha vida. Eu quero pedir ao Senhor perdão, mas também quero pedir por salvação. Jesus Cristo, entra na minha vida. Eu te convido, entra no meu coração e seja o Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz
para salvar a minha vida. O Senhor ressuscitou e está vivo. Jesus Cristo, vem viver em mim. Tua vida dentro de mim. Eu te recebo agora como meu Salvador. Não apenas nessa hora, mas para eu ser salvo para sempre. Obrigado, Jesus, pelo arrependimento, pelo perdão e pela salvação. Eu recebo como fruto do seu amor pela minha vida, em nome de Jesus. Obrigado e amém. Amém. Uau. Agora, eu queria pedir a cada um que orou essa oração comigo aqui pela primeira vez, eu queria ter o prazer de orar por você. Quantos que estão nesse lugar e acabaram de repetir essa oração, e foi a primeira vez que você fez uma oração assim, aqui nesse lugar? Levante bem alta a sua mão, só para eu ter uma ideia. Ok, muita gente. Uau, então vou pedir um favor a vocês. Todos que levantaram as mãos e oraram comigo nesse momento, gostaria que você pedisse licença de quem está do seu lado, não deixe nada na cadeira que é seu. Vem aqui na frente rapidinho, só para orar por você antes de você ir para casa. Todos que levantaram a mão, vem cá rapidinho. Deixa eu orar por você nessa hora aqui. Para mim é uma grande alegria. Prazer. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fica aqui, por favor. Deixa eu orar com você. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha quanta gente está chegando aqui, olha. Uau! Que tremendo, num dia como esse. Deus abençoe você também, linda. A você também. Esse casal aqui, que alegria. Prazer, Deus te abençoe, bem-vindos. E tem gente descendo lá ainda, ó. Uau! Que maravilha! E tem dois chegando aqui. Vem cá. Vem cá, chega mais perto. A sua vida também, parabéns. Melhor decisão que você pode fazer, viu? A vocês todos aqui, um prazer. Se eu puder apertar a mão de todo mundo, eu faria, né? Mas é um prazer conhecê-los e um prazer estar orando com vocês. Vou pedir que vocês coloquem a mão aqui no seu coração mais uma vez. Querido Deus, que surpresa tremenda. Eu tenho dois motivos de agradecer. Primeiro, porque cada um decidiu, venceu, deixou outras opções e hoje vieram à tua casa. E a segunda coisa, Deus, agradecer porque de bom coração eles ouviram essa palavra e acreditaram nela. E agora, pelo poder da fé, vão experimentar o poder de Deus. Vão experimentar o teu poder, Senhor. Hoje eles estão sendo salvos. Hoje eles estão, ó Deus, tendo seus nomes escritos no livro da salvação, onde ninguém apaga o nome deles no céu. E eu quero te agradecer. E agora, Senhor Deus, o meu pedido é que a fé que eles estão sentindo agora nunca diminua, mas só faça aumentar. Que a fé possa crescer, crescer, crescer a cada dia. Por mais que eles sintam lutas, por mais que podem até passar por pressão, mas eu oro que nunca voltem atrás nessa decisão, mas que a fé cada dia aumente, te conheçam cada dia mais. Nós abençoamos, nós oramos por eles, pela família, pela saúde, pelas finanças de cada um, e pedimos que milagres possam acontecer, ó Deus, na história deles. E na verdade o maior milagre acabou de acontecer. É a salvação da alma de cada um. Eu os abençoo no teu nome e me alegro muito, ó Deus, de poder estar com eles nessa hora. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém, amém. Tremendo isso. Uau! Deve ter umas 50 pessoas aqui mais ou menos. Eu quero pedir a vocês um favorzinho. Nosso horário já passou, já é muito. Mas vocês são muito importantes para a gente terminar a reunião muito rápida. Porque valeu a pena tudo para a gente dar esse momento de um aqui. Eu gostaria de dar a cada um uma lembrancinha de hoje, para você levar para casa, certo? Mas eu também gostaria de colocar em um papel o seu nome e um pedido de oração seu. Porque nós temos muitas equipes de oração que revezam turno após turno e queríamos orar por vocês essa semana. Tá bom? E queríamos colocar seu nome nessa lista de oração. E se você quiser,
Você pode até dizer algo para a gente. Por favor, ore pela minha avó, ore pela minha saúde, ore para o emprego, alguma coisa. E a gente vai orar de uma forma mais específica. E para a gente poder trocar essa informação, né, trocar essa figurinha, de dar uma lembrança para você e poder anotar seu nome, nós temos uma equipe que está aqui de laranja, aquela bandeira laranja bem grande ali, para conduzi-los, que atrás do telão aqui da minha direita tem uma área de recepção. E ali nós vamos poder reunir. E em 3 minutos, é bem rápido, é muito rápido, 3 minutinhos a gente troca essa informação. E a equipe ali vai ajudar vocês, tá bom? Então, antes de vocês seguirem a equipe de laranja, apenas conheço uma família que veio hoje à tarde aqui, que quer lhe dar parabéns. Uma família que reconhece que foi a melhor decisão que você fez. E essa família é a sua família. Que você possa abraçar essa família, sabendo de que ela quer estar do seu lado para sempre. Que família é essa que está aqui hoje? Ela está atrás de você. Dá uma meia volta assim, ó. Dá uma meia volta e conheça a família. Deus te abençoe. E seja bem-vindo. Olha, aplaudir bonito mesmo, porque tem mais de 50, 60 pessoas aqui na frente. Eu e a minha casa, um dia toda a família vai estar aqui na frente. Todos os amigos e os vizinhos, tá bom? Deus nos abençoe. Quem orou comigo aqui pode seguir, por favor, ao pessoal aqui de laranja. A gente vai precisar de ajuda de consolidação, tá bom? Quem puder ajudar, ajuda aqui a equipe. Segue a bandeira ali laranja, atrás do telão. 3 minutinhos vocês voltam, tá bom? Quem pode dar mais um grande aplauso por cada um que veio aqui à frente hoje?